Olá, eu sou Deise Gomes Olá, eu sou Robson Ribeiro. e nós somos estudantes de doutorado da Universidade Federal da Paraíba e queremos contar para vocês um pouco da nossa experiência que tivemos na prática de arranjos didáticos. O título de nosso trabalho é Arranjos Didáticos, um diálogo entre a composição e o ensino coletivo de piano. A modalidade do ensino coletivo de piano pode ocorrer em diversos contextos, como em projetos sociais, escolas especializadas de música ou na educação básica, por exemplo. No ensino superior, essa modalidade costuma ser ministrada através de uma disciplina em que são utilizados vários pianos digitais ou teclados para o aprendizado coletivo. E, de forma geral, a disciplina, né, é considerada como existe o termo, né, piano em grupo, mas é um termo guarda-chuva, nós podemos dizer, porque esse nome diferencia em várias instituições superiores. Não existe esse termo piano em grupo, mas várias instituições denominam tem o seu nome diferente, né? E o objetivo dessa disciplina é desenvolver habilidades funcionais como leitura à primeira vista, harmonização, transposição ou a improvisação. Nós temos observado que há um crescente, né, de pesquisa sobre arranjos didáticos, como, por exemplo, no Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais, o ENESIM, de 2006, 2020, pesquisadores como Cerqueira, Ramos, e Marino e Rocha, que elaboraram e sistematizaram métodos para arranjos didáticos, tanto para o público de crianças, né, ou para o público de adultos iniciantes. Bom, como a gente tem um projeto que une, né, as áreas da composição e da educação musical, a gente precisa dizer, né, que alguns autores têm considerado a composição como uma das modalidades centrais do fazer musical, né? Mas, apesar disso, é necessário a gente dizer que essa não é uma ideia nova, né? Introduzir atividades de composição ou de arranjos dentro de atividades de educação musical é uma ideia que vem sendo defendida pelo menos desde a década de 1960. E a gente pode lembrar de autores como Schaeffer, por exemplo, ou Painter, que têm trabalhos bastante conhecidos nessa área, né, que unem a composição e a educação musical. Então, a experiência que nós realizamos foi uma experiência interdisciplinar. Ela aconteceu em um curso de licenciatura em música de uma faculdade da cidade do Recife, que se chama Faculdade STBNB, a partir da ideia da professora de piano, que é a professora Deise, que convidou o professor de composição, que sou eu, né, para realizarmos essa atividade, essa experiência interdisciplinar. A experiência foi realizada no primeiro semestre de 2021 e todo o processo foi realizado durante as aulas remotas por causa da pandemia, né? Então, qual era a ideia inicial? Era que alunos e alunas de piano coletivo e composição pudessem criar arranjos para múltiplos pianos. Então, além da turma de piano coletivo, alguns alunos de composição também integraram esse projeto. Então, falando sobre a disciplina de instrumento complementar, piano, essa disciplina da instituição, da Faculdade STBNB, é vivenciada em 4 semestres consecutivos. E eu tive a oportunidade, de, no semestre passado, ensinar a modalidade 1 e 2, né? Mas, porém, o relato da experiência que foi vivenciado aqui, a prática de arranjo didático, foi no módulo 2. Os estudantes que optam em cursar esse componente vêm de diferentes práticas, como regência, composição e violão. E a metodologia, né, que nós utilizamos nessa prática de piano coletivo remoto foi o seguinte: nós apresentávamos o conteúdo seguido de uma prática individual do estudante, demonstrando a compreensão do assunto. Então, nós solicitávamos a todos os estudantes que mantivessem as câmeras ligadas e o teclado visível para que pudéssemos observar cada um. Havia uma plataforma virtual onde eles postavam atividades e fóruns e houve a experiência, né, de prática em conjunto.
mesmo com a surpresa da pandemia, onde todos precisávamos nos adaptar ao contexto remoto, eu sempre tive a preocupação de proporcionar uma experiência de prática de conjunto. E a forma que nós tornamos isso possível foi o desenvolvimento de 2 conteúdos principais do semestre, né? Que foi a edição de vídeos e os arranjos didáticos. Porque o nosso objetivo para o ensino de edição de vídeos foi o uso dessa estratégia didática para a monitoração do desenvolvimento dos estudantes no ensino coletivo de piano, e, ao mesmo tempo, para a apreciação musical das obras executadas por ele, né? Por eles. É importante ressaltar que eu não tinha nenhum domínio na prática de edição de vídeos, então eu pedi a uma colega que fizesse um tutorial ensinando a como fazer a edição de vídeos. Para minha surpresa, descobri outros 2 estudantes que também sabiam fazer edição de vídeos, e eu pedi a eles para também fazer um tutorial, para assim socializar entre os colegas. E, além da edição de vídeos, tivemos o projeto, que foi esse principal, o de arranjos didáticos. Professor Robson. Então, falando mais especificamente sobre o projeto de arranjos didáticos, né? Tudo começou com a ideia da professora Deise, que me convidou para esta experiência interdisciplinar, né? A primeira ação que a gente realizou foi planejar como o projeto iria ocorrer, né? Algumas linhas básicas de como a gente queria que esse projeto ocorresse. Então, a partir dessa reunião, eu fui para uma aula, né, remota de piano coletivo e trouxe algumas ideias, especialmente baseado em Painter, né, para os alunos, de que a composição não é uma atividade musical que ela é exclusiva de pessoas muito talentosas, seja lá o que isso signifique, né? Mas Painter defende que a composição pode ser realizada por qualquer pessoa. Basta que a gente esteja disposto a trabalhar os elementos musicais de uma forma expressiva. Então, a partir desse pontapé inicial, nós incentivamos os alunos a utilizar os conhecimentos que eles estavam vivenciando nas próprias aulas de piano coletivo para produzir os arranjos didáticos, né? E algumas orientações gerais foram dadas. Por exemplo, as peças poderiam ser inéditas ou arranjadas, né? E os arranjos deveriam ser previamente planejados a partir de alguns aspectos. Por exemplo, quantos instrumentistas vão tocar? Vai ser um arranjo para 2 instrumentistas, para 3, para 4, né, instrumentistas? Quantos pianos ou teclados serão usados? Né? Alguns arranjos, por exemplo, foram produzidos para 3 pianistas em um só piano. Outros arranjos foram produzidos para 3 pianistas em 3 pianos. E o aluno ficava inteiramente à vontade para decidir, desde que o arranjo fosse executado por mais de um pianista, né? Qual o nível de dificuldade pretendido? Era um arranjo para iniciantes ou para intermediários, né? No nível intermediário. E que figuras musicais ou conteúdos aprendidos em sala de aula seriam aplicados no arranjo? Alguns pentacordes, ostinatos, vai ser necessário algum tipo de transposição da melodia original, ou outros elementos que estavam sendo estudados em sala de aula. Então, a gente incentivava que os conteúdos de sala de aula fossem utilizados na produção dos arranjos. E assim os alunos fizeram. Todas as decisões composicionais que resultaram dos arranjos foram decisões tomadas pelos próprios estudantes. E a gente vai ver alguns exemplos que foram produzidos, né? Vou mostrar para vocês, então, 2 slides. Nós temos um exemplo, por exemplo, da música Aleluia, para 4 pianos, produzido por 3 estudantes, né? E aí está o trecho inicial do arranjo. Temos também um outro exemplo da música Renova-me, para 3 pianos. Esse arranjo foi produzido apenas por um estudante. E tivemos vários outros arranjos produzidos durante esse projeto. Isso aqui são apenas alguns dos exemplos que nós resolvemos mostrar. Sobre crenças de autoeficácia e eficácia coletiva, né? Após as orientações iniciais e no intuito de descobrirmos o senso de autoeficácia dos estudantes, solicitamos que eles respondessem a um questionário pelo Google Forms.
O questionário tratou tanto sobre motivação para nova atividade, como sobre a crença de autoeficácia para a realização dos arranjos. E nós podemos definir a crença de autoeficácia como a crença que o indivíduo tem em realizar uma ação pretendida. E essa crença definirá como vamos agir caso haja dificuldades e se vamos desistir ou não, caso haja um retrocesso nos acontecimentos. Isso é uma definição de Bandura. Uma das perguntas desse questionário foi, por exemplo, se você se sente capaz de realizar arranjos, mesmo havendo outros colegas com mais habilidade de compor do que você. 85% respondeu que sim, eu me sinto capaz de realizar arranjos. E outra pergunta foi, você se sente motivado para essa atividade, mesmo havendo essa diferença? E 85% respondeu que sim, eu me sinto motivado para realizar essa atividade. E sendo assim, eu descobri, né, eu percebi que a turma realmente era uma turma muito coesa, e foi quando eu percebi uma nova definição de eficácia coletiva. O que seria isso? Um grupo, por sua vez, age por meio do comportamento de seus membros, que são pessoas agindo de forma coordenada, segundo uma crença compartilhada, que percebem, aspiram, motivam e regulam. Eles tinham essa interação para essa atividade compartilhada. Mas a nossa dúvida inicial era como mensurar se houve eficácia coletiva no grupo e, em consonância com o Bandura, realizamos a atividade, uma avaliação individual e uma avaliação do grupo. Elaboramos um segundo questionário para os estudantes, dessa vez avaliativo, que solicitava tanto uma avaliação, uma autoavaliação sobre o trabalho individual, que as questões as respostas variaram de notas entre 7 a 10, e avaliação para o arranjo coletivo, que as notas variaram também, de 8 a 10. Bom, a gente traz aqui como considerações finais algumas reflexões, né? Esse período de pandemia foi um período, né, tem sido, aliás, um período desafiador para todo professor e toda professora, em qualquer área do conhecimento, né? Nós que somos professores fomos chamados a nos reinventar, a reinventar as nossas práticas, a reinventar alguns conceitos, né? Quem é professor sabe disso, a gente teve que, de uma hora para outra, passar a dominar ferramentas digitais para poder desempenhar o nosso papel profissional, né? Durante o ensino remoto, sem essas ferramentas digitais, seria impossível a gente desempenhar as atividades da nossa profissão. A gente teve também que buscar novas metodologias, né, de ensino, novas metodologias de interação com os alunos, né? A gente teve que adaptar ideias, porque aquilo que funciona no ensino presencial não necessariamente vai funcionar no ensino remoto, né? Um exemplo disso é o processo de prática de conjunto, ou seja, de tocar em conjunto, né? Que sempre foi realizado na disciplina de piano coletivo, né, pela professora Daisy. Mas para que isso se tornasse uma realidade no ensino remoto, a gente teve que adaptar essa ideia fazendo a edição de vídeos para que o produto final pudesse ser apreciado, né? Em tudo isso, a gente buscava o protagonismo do aluno, né? Era necessário que, nesse ensino remoto, o aluno se mobilizasse para realizar as atividades, tanto as atividades normais da disciplina de piano coletivo, quanto as novas atividades que foram propostas para ele dentro desse projeto de arranjos didáticos. E consideramos que foi uma experiência extremamente positiva, não só para os alunos, mas também para nós como professores durante esse período de pandemia. Temos algumas referências, né, que estão no nosso artigo, e desde já agradecemos a todos pela assistência aqui a esse trabalho. Obrigada. Obrigado.